Gostaria de cumprimentar todos os presentes e parabenizar os organizadores do Congresso e dizer que é uma honra poder participar da iniciativa. O tema do meu trabalho é Estado Democrático e Social de Direito na Constituição Federal de 1988. Notas sobre as políticas públicas para as pessoas em situação de rua no município de São Paulo. Como introdução, na esteira do Estado Democrático e Social de Direito da Constituição Federal, o presente trabalho visa conferir uma breve análise do ordenamento legal, ordenamento municipal em vigor na cidade de São Paulo, dispondo sobre a política municipal para as pessoas em situação de rua. Trata-se da Lei 17.252, de 26 de dezembro de 2019, cujo respaldo constitucional afigura-se inquestionável, o que reclama a efetiva observância pelo poder público municipal e pela sociedade dessa cidade. Considerações preliminares e rápidas sobre o Estado Democrático e Social de Direito na Constituição Federal de 1988. Ao término da Segunda Grande Guerra, intensificou-se o processo histórico de reconhecimento e sedimentação dos direitos humanos, figurando como marco inaugural a declaração aprovada no seio das Nações Unidas em 1948. A Declaração Universal de 1948 demarcou a concepção contemporânea acerca dos direitos humanos, pela qual eles passam a ser concebidos como uma unidade interdependente e indivisível, na medida em que se acolhe a ideia de expansão, cumulação e fortalecimento dos direitos humanos, todos essencialmente complementares e em constante dinâmica de interação. Com o atributo da dignidade assentado como valor intrínseco à pessoa, questiona-se a concepção de soberania do Estado liberal burguês para, ao ensejo da solidariedade e da hospitalidade universal, centrá-la no gênero humano. A Constituição Federal contemplou um rol bastante amplo de direitos e garantias fundamentais. Foram estatuídos os tradicionais direito à vida, liberdade, igualdade de todos perante a lei e propriedade, bem como os direitos políticos e os sociais, com a inclusão ainda de alguns direitos à época decorrentes de novas reivindicações do gênero humano, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida. Segundo a Constituição, é o valor da dignidade da pessoa humana um dos fundamentos do Estado brasileiro, cujos objetivos são os de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sempre em conceitos de origem, raça, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O princípio da dignidade da pessoa humana constitui certamente a fonte jurídica dos direitos fundamentais. O homem como espécie e cada homem em sua individualidade é propriamente insubstituível, não tem equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma. Mais ainda, o homem não é só o único ser capaz de orientar suas ações em função de finalidades racionalmente percebidas e livremente desejadas, como é, sobretudo, o único ser cuja existência em si mesma constitui um valor absoluta, isto é, um fim em si,
e nunca um meio para a consecução de outros fins. É nisso que reside, em última análise, a dignidade humana. Dessa forma, como fundamentos dos direitos humanos de todas as índoles, a proteção à dignidade da pessoa humana serve de parâmetro para respaldar o surgimento de direitos novos, não expressos na Constituição Federal, mas nela implícitos, seja em decorrência do regime democrático e dos princípios por ela adotados. É preciso frisar também, isso é importante, a inexistência de qualquer distinção de grau ou valor entre as modalidades de direitos fundamentais da pessoa humana, pois todos representam elementos de um bem mais elevado, qual seja a dignidade da pessoa humana. Estamos aqui em presença do mais alto valor incorporado à Constituição, como fórmula universal do novo Estado social brasileiro de direito. Impõe-se o reconhecimento de direitos sociais de natureza prestacional, considerando a necessidade de um padrão mínimo de existência digna e a insignificante repercussão no princípio da separação dos poderes do Estado. O controle judicial incidente sobre as chamadas políticas públicas restringe-se à hipótese de omissões inconstitucionais e ilegais por parte do Executivo, e também sempre em atenção aos aparatos normativos pré-estabelecidos pelo Legislativo. A efetividade dos direitos fundamentais sociais aponta, sem nenhuma dúvida, para a realização de políticas públicas. Não se trata de um comportamento passível de análise isoladamente, mas de atividades resultantes de um conjunto de vários atores, atos e normas que as compõem. Somente através de condutas ativas é possível a construção da sociedade brasileira segundo os paradigmas que foram de forma taxativa traçados na Constituição. Se a igualdade jurídica fosse apenas a vedação de tratamentos discriminatórios, o princípio seria absolutamente insuficiente para possibilitar a realização dos objetivos fundamentais da República Brasileira, constitucionalmente definidos. Trata-se de perseguir a eliminação dos quadros de marginalização dos seres humanos, como forma de assegurar que todos possam ser efetivamente amparados de idêntico modo pela lei. Para a consolidação do processo de igualdade entre os homens, sobreleva a importância da adoção de providências capazes de concretamente alçar ao seio da coletividade grupos de indivíduos socialmente vulneráveis. Vale ressaltar a importância das chamadas políticas de ação afirmativa, ou seja, medidas adotadas para superar os efeitos iníquos e constantes de ações ou omissões impostas a certos segmentos sociais em franca colidência com o ordenamento constitucional. O alvo das políticas afirmativas são os que se encontram em um padrão ilícito e perverso de inferioridade e marginalização, vendo-se distantes das mínimas condições de equidade em relação a aspectos essenciais ao exercício da cidadania, como acesso à educação, moradia, postos de trabalho, entre outras prestações indissociáveis da ideia de uma existência digna. As ações afirmativas destinam-se à realização do princípio da igualdade material, sempre em consideração
a pluralidade e a diversidade humana na persecução do bem comum. É necessária a menção que o fecho de abóbada de um sistema político verdadeiramente democrático, representa, sem nenhuma dúvida, o princípio da solidariedade. É que, enquanto a liberdade e a igualdade põem as pessoas umas diante das outras, a solidariedade as reúne todas no seio de uma mesma comunidade. Na perspectiva da igualdade e da liberdade, cada qual reivindica o que lhe é próprio. No plano da solidariedade, todos são convocados a defender o que lhes é comum. Cada qual zela pelo bem de todos e a sociedade pelo bem de cada um de seus membros. Agora eu vou tratar do arcabouço jurídico da cidade de São Paulo. Princípios, diretrizes e objetivos da Lei Municipal 17.252, de 26 de dezembro de 2019. Nesse contexto, sobressai a Lei 17.252, de 26 de dezembro de 2019, buscando a consolidação em São Paulo da política municipal voltada exclusivamente à população em situação de rua. A lei a define como grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular. São as pessoas que se utilizam dos logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como se utilizam das unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. É uma lei que deve ser analisado no comando do Estado Democrático Social de Direito da Constituição. Tem como princípios o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e o respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado, a participação social e o respeito às condições sociais e às diferenças de origem étnica, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com especial atenção às pessoas com deficiência. Seguem-se as diretrizes da política municipal para a população em situação de rua, de acordo com a lei, quais sejam a promoção dos direitos humanos, civis, políticos, sociais e econômicos, culturais e ambientais, a responsabilidade do poder público municipal pela elaboração e financiamento da política municipal, contando, porém, com a participação da sociedade civil organizada. Outra diretriz, o incentivo e o apoio à organização da população em situação de rua, tendo em vista a necessidade de sua participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Diretriz da política pública. Outra diretriz, o respeito às singularidades locais e o aproveitamento de seus recursos e potencialidades na elaboração, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Diretriz acerca da necessidade de desenvolvimento de ações educativas para a superação do preconceito e ações de capacitação dos servidores
para o aprimoramento do atendimento das pessoas. Outra diretriz, a democratização do acesso e a fruição dos espaços e serviços públicos. Por fim, de fundamental relevo, tem-se o foco em programas de geração de renda e moradia para edificação da autonomia necessária à superação da pessoa, da situação de rua. E assim há de preponderar a prioridade a ser conferida, segundo a lei, ao segmento social como beneficiário no processo de implementação de uma renda básica da cidadania. Considerando o expresso objetivo legal da política municipal, o que se busca é a garantia do amplo, seguro e simplificado acesso pelas pessoas em situação de rua a serviços e programas que integrem as políticas públicas de direitos humanos, a assistência e desenvolvimento social, a segurança alimentar, a saúde, a educação, a habitação, claro, e a segurança, a cultura, o esporte e o lazer, além do trabalho e da renda, tudo de modo a permitir a superação da situação de rua e a fomentar a construção da autonomia. Segundo a lei, é necessária a promoção da qualidade, segurança e bem-estar na estruturação e na gestão dos serviços, que integram a rede de atendimento das pessoas em situação de rua. A relevante meta da política municipal é coibir a violência contra as pessoas, aliada a programas de qualificação dos profissionais que trabalham com o segmento social para o desenvolvimento de políticas públicas humanas, intersetoriais e participativas. Assim, devem ser implantados canais de comunicação específicos para o recebimento de denúncias de violência contra as pessoas em situação de rua. A política municipal deve lhes garantir a participação social e o exercício do direito à inserção, permanência e usufruto da cidade. A lei destina-se também à produção e à disseminação de conhecimento sobre as peculiaridades do segmento, de forma a possibilitar o advento de ações mais aderentes à realidade social. Deve haver, portanto, o incentivo à pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a população em situação de rua, contemplando suas características e os fatores que a envolvem. E, por fim, o alvo da política municipal é ainda o desenvolvimento de ações educativas, capazes de contribuir para a formação de uma cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e os demais segmentos sociais, de modo sempre a resguardar o respeito aos direitos humanos. A elaboração e o acompanhamento das políticas públicas são de responsabilidade do Executivo Municipal, sob a coordenação, aqui em São Paulo, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, com a participação da sociedade civil organizada. Trata-se de uma rede de serviços intersetorial articulada entre si, ou seja, entre os órgãos da administração direta do município e os demais entes da federação, além das organizações sociais. A lei municipal cria o Comitê Intersetorial para a População em Situação de Rua,
É um órgão bem importante aqui em São Paulo. É um comitê esse comitê intersetorial da política municipal vincula-se à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A composição do órgão é paritária, contando com representantes da sociedade civil e do poder público, de modo a contemplar a intersetorialidade da política municipal. A representação da sociedade civil deve ocorrer por pessoas em situação de rua ou com trajetória de rua, movimentos sociais e organizações destinados ao trabalho com a população em situação de rua, a serem escolhidos por meio de processo eleitoral público. O mandato dos conselheiros é de 2 anos, com a admissão de uma única reeleição pelo mesmo período. Já a representação do poder público deverá ser pelas secretarias que desenvolvem ações que atingem direta ou indiretamente as pessoas. E o comitê deve contar com apoio administrativo e técnico da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. O comitê deve definir diretrizes para o atendimento da população em situação de rua. Deve realizar o controle social e o monitoramento da aplicação dos recursos financeiros consignados para os programas municipal. Deve assegurar a articulação intersetorial dos programas, ações e serviços municipais para o atendimento das pessoas. São também atribuições do comitê o recebimento e o encaminhamento de denúncias de violações a direitos da população em situação de rua. Cabe também ao comitê a formulação de propostas para a divulgação da política municipal e a organização de encontros e seminários para a avaliação da consolidação das políticas públicas. O poder público encontra-se obrigado a promover políticas setoriais e intersetoriais de forma transversal e articuladas entre si e com os demais entes da federação, atores e profissionais, especialmente o comitê intersetorial que eu acabei de citar. O poder público deve ofertar, assim, serviços diversos, complementares e direcionados para as para especificidades e necessidades da população em situação de rua. Cumpre relevar a previsão no sentido de que a população em situação de rua, sempre que possível, seja considerado um segmento social com prioridade para o acesso às políticas municipais. E, por fim, todos os serviços voltados ao atendimento da população deverão contar com espaços institucionais de participação, garantido direito a voto e direito à voz e eventualmente a voto sobre as questões relativas aos serviços públicos. Em primeiro lugar, eu vou tratar agora das políticas setoriais de direitos humanos e cidadanias. Na área dos direitos humanos e cidadania, existe a manutenção dos centros de defesa dos direitos da população em situação de rua, destinados principalmente, sem prejuízo de outros serviços, à articulação para o acesso aos demais serviços públicos. É possível que o atendimento ocorra em unidades móveis. A lei também contempla a criação
de um plano de contingência para situações de baixas temperaturas, publicados até o fim de abril de cada ano. Aqui em São Paulo faz muito frio. E além disso, deve ocorrer a realização do censo da população de rua a cada 4 anos. Deve ocorrer também, de forma contínua, a capacitação dos servidores públicos sobre a temática da população, seus direitos e rede de atendimento. Política setorial de assistência e desenvolvimento social. A área da assistência social abrange os serviços de acolhimento institucional, mediante a oferta preferencialmente de vagas fixas. Os serviços de acolhimento devem contar com unidades que respeitem as particularidades e os diferentes graus de autonomia das pessoas, considerando a criação de centros de acolhida especial para idosos, mulheres, travestis, transexuais, famílias e imigrantes. Existe a previsão de que os centros de acolhimento disponham de espaço próprio para as carroças, em atenção aos catadores de materiais recicláveis, garantias de ingresso e permanência de animais de estimação, fornecimento de guardas de pertences pessoais e bagageiros e a garantia do direito das pessoas de indicarem como endereço as unidades em que estejam acolhidas. É necessário que os centros de acolhimento em funcionamento no município respeitem efetivamente as referidas exigências, inclusive considerando o oferecimento de vagas fixas. Importantíssimas agora são as políticas previstas em leis de habitação. Está assegurado o acesso pela população em situação de rua a soluções habitacionais prioritariamente em caráter definitivo. O Conselho Municipal da Habitação deve assegurar parte do atendimento nas diferentes modalidades da política habitacional no município para as pessoas em situação de rua. E, a par disso, o Comitê Intersetorial deve definir diretrizes para a atenção às pessoas em situação de rua na área da habitação. Como se vê, é necessária a concretização de alternativas habitacionais que atendam em caráter definitivo a demanda de São Paulo, tendo em conta a prioridade, segundo a lei, a ser conferida ao segmento social. Ressalte-se, é importante ressaltar aqui a necessidade de que a política municipal voltada a alternativas habitacionais, sobretudo em caráter definitivo, seja articulada com outras políticas setoriais, especialmente ações de geração de renda, saúde, educação e assistência social. Justamente agora, algumas considerações sobre as previsões legais que tratam de educação, emprego e geração de renda. A lei prevê a garantia de acesso obrigatório à educação básica pelas crianças e adolescentes em situação de rua. A matrícula e a transferência devem ser garantidas a qualquer tempo. E, além disso, devem ser desenvolvidas estratégias para assegurar maior adesão da população adulta à rede da educação básica, sem a necessidade de comprovantes de endereço ou de documentos pessoais. Quanto às políticas públicas de geração de renda e emprego, o que é de crucial importância, a lei, infelizmente, apenas autoriza o estabelecimento de uma cota mínima de contratação das pessoas pelas empresas ou organizações sociais contratadas pelo município.
Os serviços devem ocorrer por um prazo mínimo de 120 dias. Além disso, devem ser permanentemente oferecidos cursos de qualificação e capacitação profissional, e também deve ser instituído um programa de captação de vagas no mercado de trabalho exclusivamente destinados à população em situação de rua da capital. É obrigatório o desenvolvimento de programas da economia solidária, que tenham a população em situação de rua público-alvo prioritária. É preciso considerar aqui a importância das organizações dos catadores de materiais recicláveis em cooperativas. Políticas de saúde. Na área da saúde, a lei prevê a garantia do acesso universal às ações e serviços de saúde, com oferta de medicamentos, consultas e tratamentos. O destaque aqui é as ações e serviços aqui da capital, das unidades básicas de saúde, que devem desenvolver ações específicas dirigidas à população em situação de rua, ações de promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e cuidados paliativos. E existe também a necessidade de implantação dos consultórios em vias públicas, o que, inclusive, representa uma estratégia de ampliação do acesso aos demais serviços públicos de saúde. Cabe à rede de atenção psicossocial o atendimento das pessoas com transtornos mentais, sofrimento psíquico e adeptas ao uso abusivo de substâncias psicoativas. Deve ser prestado prontamente socorro às pessoas em situação de rua, sem qualquer distinção quanto aos demais usuários do serviço público de saúde, o que se estende à disponibilização de leitos de urgência nos estabelecimentos de saúde. Políticas para crianças e adolescentes em situação de rua. Em prol das crianças, adolescentes e jovens em situação de rua, deve haver de modo prioritário o atendimento integral das famílias que possuam crianças e adolescentes com a idade entre 0 e 18 anos, com a garantia da convivência entre pais, mães e filhos, bem como a extensão do atendimento prioritário às gestantes, com o pré-natal, a orientação e o amparo no parto e no pós-parto. O direito à convivência familiar titularizado por crianças, adolescentes e jovens deve ser rigorosamente observado quanto às condições de acolhimento e acesso aos serviços públicos. A lei trata das políticas setoriais diversas e transversais. Entre as políticas setoriais diversas, as secretarias municipais da saúde e assistência social devem criar conjuntamente protocolos e equipamentos de gestão conjunta para o atendimento específico e diferenciado das pessoas, como em relação às pessoas com doenças em fase aguda de contágio e pessoas com transtornos mentais severos. Além disso, existe a garantia da segurança alimentar e de inclusão digital, acesso a programações culturais, de esporte, de lazer, política de mobilidade urbana com o deslocamento entre os serviços e espaços públicos, instalação
de banheiros públicos e pontos de água potagem, cuja observância preferencial deve ocorrer em locais de maior concentração de pessoas. Violações de direitos da população de rua. Deve existir um canal gratuito para o recebimento de denúncias, garantido o anonimato. Denúncias de atos abusivos e de violência cometidos por servidores públicos municipais ou por empregados das entidades terceirizadas, conveniadas com o município. A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e o Comitê Intersetorial da Política Municipal deverão ser notificados das denúncias recebidas, assegurando o anonimato do munícipe, denunciando quando assim solicitado. Quando a denúncia for realizada durante o ato de violência, medidas devem ser imediatamente adotadas para que o ato cesse. A atenção no tópico é aos abusos e atos de violência, infelizmente muito comuns, cometidos contra a população em situação de rua por agentes públicos municipais que deveriam zelar pelo fiel cumprimento de seus deveres constitucionais e legais no desenvolvimento de serviços públicos em prol do segmento social. Bens. Vou tratar agora de bens da população em situação de rua e vou discorrer um pouco sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de apreensões que infelizmente andaram ocorrendo, agora cessaram um pouco, mas andaram ocorrendo com bastante frequência aqui em São Paulo. É inegável o crescente contingente população de pessoas vivendo nas ruas, praças, avenidas e espaços públicos de São Paulo. A estimativa atual é de cerca de 80 mil pessoas. O predomínio de triste consequência de uma sociedade desigual decorre claramente do franco descumprimento pelos agentes políticos e públicos responsáveis dos seus deveres legais, que eu acabei de citar. Destacam-se as políticas, o descumprimento, as normas das políticas setoriais previstas na legislação municipal. Direitos humanos e cidadania, habitação, educação e de geração de emprego e renda, assistência e desenvolvimento sociais, enfim, todos esses direitos que eu acabei de elencar. Ou seja, as pessoas em situação de rua aqui da capital já são vítimas da omissão e de ações do poder público contrárias às políticas públicas contempladas no diploma municipal, que eu acabei de dispor. De um diploma municipal que eu acabei de dispor a respeito. Todavia, os agentes municipais reputaram insuficiente o inquestionável descumprimento de seus deveres jurídicos para, atuando de forma violência e com abuso de poder, apropriarem-se de bens de propriedade de outrem. É que as pessoas em situação de rua vivem com suas famílias em barracas localizadas em vias e praças públicas. Avultam ações violentas e abusivas de agentes municipais de apreensão de pertences e barracas das pessoas em situação de rua. O chamado lacre, para que eles possam reaver seus bens,
não costuma ser ofertado, ou quando ofertado, os bens, as barracas não são localizados. Assim, ao arrepio da lei e do ordenamento constitucional, o direito à propriedade é fundamental, o poder público viola o direito fundamental à propriedade das pessoas em situação de rua, mediante a apreensão de suas barracas, ou seja, do único bem móvel que infelizmente lhes servia de abrigo, principalmente no inverno. Não é possível cogitar de um atendimento humanizado por parte de agentes públicos municipais. Na área da habitação, aqui eu passei, e é importante de dispor, de informar que a lei municipal estabelece a necessidade de criação de moradias provisórias para uso temporário por até 15 pessoas, já em processo de reinserção social, e também de soluções habitacionais definitivas, incluindo o financiamento de construções em regime de mutirão. É importante notar também o comando legal voltado a uma previsão orçamentária específica para a implementação de todos os programas e serviços. A presente abordagem se restringe-se à responsabilidade jurídica do Poder Público Municipal de São Paulo, ou seja, não se confunde com iniciativas da sociedade civil organizada, como das pastorais ou das associações não conveniadas com o município, principalmente aqui vou destacar, entre outras, mas vou destacar o trabalho da Pastoral do Povo da Rua, coordenada pelo padre Júlio Lancelotti, cujo trabalho é, sobretudo, um ato de amor fundado no princípio da solidariedade, que é a pedra de toque do Sistema Universal de Proteção dos Direitos Humanos. Bem, certamente, se essa lei municipal, no comando da Constituição, estivesse sendo observada, certamente não teríamos aqui em São Paulo o contingente populacional de 80 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, que eu optei por fazer, e eu me despeço agradecendo muito a oportunidade de fazer essa exposição. Obrigada. Até a próxima.